Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, né, para mais uma semana de vitória, mais uma semana de bênção. Que bom que você está aí do outro lado, nos ouvindo. E aonde chegar essa voz, aonde chegar esse microfone, que o Espírito Santo esteja contigo, né, que até aqui, até essa semana, até esse momento, nos ajudou o Senhor. Graças a Deus por isso. Hoje eu vou estar dando início num novo trimestre. Temos certeza que logo mais em breve vamos estar todos juntos. Pode limitar a nossa confraternização, o nosso aperto de mão, o nosso abraço, mas não pode calar a nossa voz. Louvado seja o nome de Jesus. Enquanto nós conseguimos ter um fôlego de vida, nós vamos estar exaltando o nome do Senhor, porque eu creio que nosso Deus está aqui e Ele está no seu lar também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nesse momento, meu querido, a nossa trimestre vai falar sobre a igreja eleita, remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Louvado seja o nome de Jesus. E vamos estudar nessa manhã, nesse domingo, no primeiro dia, no dia 5, a carta aos Efésios, que fala saudação aos destinatários. E o textual dessa manhã diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo, que está lá em Efésios capítulo 1, versículo 12. A verdade prática também diz assim: a epístola ao Efésio revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então essa lição é direcionada à classe dos adultos, né, quanto à classe das irmãs, quanto à classe dos irmãos, né? Então nesse momento vamos estar fazendo oração. Eu vou estar entregando o microfone nesse momento ao diácono irmão Daniel, que está na responsabilidade de trazer essa mensagem nessa manhã. Tenho certeza que Deus já preparou o coração dos nossos irmãos e para levar para você, do teu lado, uma mensagem que nesse momento está preparada aqui nessa lição, no primeiro dia desse trimestre, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai, nesse momento nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estar em tua presença, ó Pai. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor venha e traga a providência nas nossas vidas, Pai querido. Pai, que o Senhor venha derramar o teu poder, a tua graça, Senhor, em cada coração, Pai, em cada live nesse momento, Senhor, que está entrando, Pai querido, essa voz, Pai querido, através dessa live, Pai, o Senhor possa estar com a providência, Senhor amado, em nome de Jesus. Aquele teus filhos, aquele professor, aquele aluno, Pai querido, que nesse momento vai acompanhar, Pai, essa lição desse primeiro dia, desse trimestre, ó Pai amado. Que tuas bênçãos sejam derramadas à vida de cada um, ó Pai. Senhor, venha capacitar, Pai, em nome de Jesus, de uma maneira grandiosa, ó Pai querido. Pai, que o teu filho misericórdia derramado nesse momento também, Senhor, de poder, ó Pai, ouvir a tua palavra. Senhor, possa estar com a providência, Senhor, em nome de Jesus. Porque eu creio, Pai, que tu está conosco, Pai querido. Tu está aqui nessa manhã, como esteve a semana inteira, ó Pai. Pai, continua derramando a bênção do teu poder na vida do nosso irmão Daniel agora para transmitir a tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, usa uma vez mais os teus servos. E nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmão Daniel. A paz do Senhor a todos que nos ouvem, nos assistem neste momento para uma abençoada aula da Escola Dominical. Nesta nova modalidade, cremos que é por um tempo, e nesse tempo, cremos também que há objetivos, há propósitos da parte do Senhor para nossas vidas, para esse tempo. Então, meus irmãos, como disse o próprio apóstolo Paulo, estamos presos. Ele estava preso literalmente, mas nós, corroborando com o seu pensamento, nós estamos presos, entre aspas, mas a palavra do Senhor não está presa. Então aproveitemos a oportunidade que temos. Foi o próprio Paulo que falou que devemos remir o tempo. Então aproveitemos cada oportunidade, irmãos, diante dessa bênção que é as redes sociais, para divulgarmos o reino de Deus, divulgarmos o reino de Deus, proclamar sua palavra,
nas redes sociais também. Olhe quantos meios de comunicação maravilhosos que temos diante de nós para proclamarmos a palavra do Senhor. Então, aproveitemos o tempo que estamos vivendo. Tempos difíceis, que o próprio Jesus falou, mas tempos também de oportunidades. Tempos de oportunidades, irmãos. Então, nesta oportunidade, estaremos estudando a carta aos Efésios. Hoje, o nosso objetivo é a visão panorâmica da carta. Então, vamos tratar da sua data, seus destinatários, seu autor. Então, uma visão panorâmica, seus objetivos. Eu creio que há lições maravilhosas para aprendermos através dessa carta. Então, você que está nos acompanhando em sua casa, que não tem ainda a revista, pode também estar acompanhando a sua Bíblia, o livro de Efésios, especificamente falando, capítulo 19 de Atos, 18, 19 e 20. Há lições preciosas da parte do Senhor para nossas vidas. Estou com a lição aqui, veja bem que capa bonita, né? Onde trata deste tema tão importante para o nosso tempo, para os nossos dias. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, há lições preciosas para o nosso segundo trimestre de 2020 e estaremos extraindo, não somente aprendendo, irmãos, mas aplicando no nosso viver diário. E assim o nome do Senhor vai sendo glorificado na minha e na sua vida. O texto áureo, como o irmão Célio já leu, e a verdade prática, eu quero destacar as leituras diárias aqui que se encontram no livro de Atos, né? Então, na segunda, temos aqui a leitura diária, a conversão de Saulo no caminho de Damasco, conforme Atos capítulo 9, né? Dos versículos 3 ao 5. Na terça, temos a leitura diária, a visita de Paulo a Éfeso, por ocasião da terceira viagem missionária, Atos capítulo 19, versículos 1 ao 3. Na quarta-feira temos a leitura diária, Atos capítulo 19, do 5 ao 17, o encontro de Paulo com os 12 discípulos em Éfeso. Quinta, Atos 19, 18, Paulo prega durante 3 meses na sinagoga de Éfeso. Sexta-feira, capítulo 20 de Atos, versículos do 28 ao 31, Paulo admoesta a igreja e lembra dos 3 anos de ministério em Éfeso. E no sábado, Atos 28, 30, a prisão domiciliar do apóstolo em Roma. Serviu para que ele escrevesse a epístola aos Efésios. O título da nossa lição de hoje é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários, né? Data de 5 de abril de 2020. Eu lhe convido para acompanhar juntamente comigo a leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2, e o capítulo 19 de Atos, dos versículos 1 ao 7, né? Para introduzirmos a nossa lição de hoje. Efésios capítulo 1 diz assim, meus irmãos, os primeiros 2 versículos: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, do 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns
discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Veja bem, irmãos, neste paralelo da nossa introdução da lição de hoje, encontra-se profundas lições da parte do apóstolo Paulo, se referindo à igreja de Éfeso, na sua primeira viagem lá para Éfeso, no capítulo 19, ele destaca, faz um paralelo junto com Éfeso, voltou para a nossa melhor compreensão, a sua viagem e o seu ministério é tão profícuo como foi ali em Éfeso, uma cidade tão idólatra como vamos aprender neste trimestre, especificamente nesta lição. Então veja bem que a saudação do apóstolo Paulo, hoje não podemos nos deter nos detalhes, porque é uma visão panorâmica, mas à medida do possível estaremos destacando alguns detalhes. Mas a gente observa que na maioria das saudações de Paulo, ele cumprimenta a igreja com a graça e paz. E quando estudamos o contexto histórico, vemos que o cumprimento tradicional dos judeus era paz, shalom, em hebraico. E por que Paulo apresenta agora um novo cumprimento? Por causa justamente que ele estaria dando destaque aos cristãos gentios. Graça e paz, agora o cumprimento. Dando destaque ao cumprimento cristão agora. Outrora judaico, mas agora o cumprimento cristão. Graça e paz. De quem? Da parte de Deus, irmãos. Olha que maravilha que é este cumprimento de Paulo para os seus irmãos, para as suas ovelhas, ele como pastor. Então veja bem, aplicando aos nossos dias, a importância da graça do Senhor, que já lembramos do seu favor para conosco, favor imerecido, graça. Olhe como precisamos dessa graça, irmãos, principalmente no contexto em que estamos vivendo. E o que dizer dessa paz, irmãos, que só o Senhor pode nos dar? Uma paz, irmãos, que independente das circunstâncias, ela não é exterior, ela primeiramente é interior. Independente das circunstâncias, temos essa paz conosco, vindo da parte do nosso Deus, essa paz, essa graça. E a gente vai estudar, irmãos, onde que estava Paulo quando escreveu essa carta. Sabemos que Efésios é uma das cartas que ele estava preso quando escreveu. Veja bem o que Deus faz conosco. Independe das circunstâncias, irmãos, a nossa paz, a graça do Senhor em nossas vidas. Uma das cartas que o apóstolo também estava preso é Filipenses. E é a carta que ele mais fala em alegria. Veja bem que contraste. Isso prova que independente das circunstâncias é possível ser alegre na presença do Senhor, desfrutar dessa graça, dessa paz. Assim como Filipenses, ele também estava preso em Efésios e fala dessa graça, dessa paz maravilhosa que tem que ser manifestada através da minha e da sua vida. Irmãos, sabemos que o acontecimento do nosso tempo é profético, mas não podemos nos desesperar. Lembremos também do Salmo 46, que diz que o nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente, irmãos, na angústia. Então ele não se atrasa e nem adianta, ele chega bem presente na hora da angústia. Tem nos guardado. Irmãos, a esperança está na igreja. Essa mensagem de esperança ao qual o mundo está desesperado buscando está na minha e na sua vida, e precisamos proclamar ela para aqueles que se encontram sem Deus e sem paz no mundo. Prossigamos. Antes de entrarmos na nossa introdução, é bom apresentarmos, irmãos, o nosso comentarista deste trimestre, que é o pastor Douglas, Douglas Batista. Ele já escreveu no ano de 2018 uma lição muito importante para o nosso tempo. Esteve em uma das nossas EBOs, foi uma bênção para a igreja. Ele escreveu sobre valores cristãos em 2018, uma revista sobre ética. Um homem que o Senhor tem usado nesse tempo, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Então o pastor Douglas, ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. Glórias a Deus pelo ministério desse servo do Senhor, que muito tem contribuído para o reino de Deus e para o crescimento nosso. Glórias a Deus. Agora vamos à nossa introdução. Essa lição, como ela vai comentar muitos detalhes históricos, então, para nós não perdermos a linha de raciocínio, é sempre bom ler. Ler para não poder perder, para não perdermos a linha de raciocínio, para termos poder de síntese, não perder a linha de raciocínio daquilo que estaremos comentando. Então, vamos ler os tópicos, os subtópicos, e comentando dentro do tempo que temos. Que o nome do Senhor seja glorificado e venhamos crescer na sua graça e no conhecimento da sua palavra. A introdução da nossa lição de hoje diz assim, irmãos: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos Espíritos de Paulo, e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus, ao aperfeiçoamento e à nossa vida, da nossa vida cristã, de nossa vida cristã. Então veja bem, irmão, a informação histórica ela é muito importante, mas não podemos esquecer da formação, da parte prática, que devemos a cada lição perguntar para nós mesmos: o que essa lição me ensina? Como devo me posicionar de acordo com o que eu aprendi nesta manhã, no domingo, na escola dominical? A parte prática, a parte da aplicação pessoal sempre vamos encontrar. Então diz aqui que a carta é considerada como a coroa dos escritos de Paulo, a rainha das epístolas. Eu lembro o comentário do pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, a respeito dessa carta, que ele falava que a carta aos Efésios é o pico mais alto da revelação divina. Realmente, o que Deus deu a Paulo é algo extraordinário, irmãos, é algo que nos inspira a cada dia buscar mais e mais da parte do Senhor, porque Ele dá, mas é preciso buscar, se entregar, irmãos, sem reservas, e assim o Senhor vai nos usar. Esse tempo, irmãos, que estamos vivendo, é tempo de aprendizado. O Senhor tem um objetivo, tem propósitos, então vamos aprender. Já vemos, irmãos, já vemos no horizonte algo acontecendo, e como o pastor Selmar já falou aqui, de repente, este algo novo que possa estar acontecendo quando voltarmos aos nossos afazeres normais, do dia a dia, de repente voltemos com mais, valorizando mais
a casa do Senhor, a obra do Senhor, a palavra do Senhor, os irmãos, a nossa comunhão em Cristo, porque há objetivo, há um propósito, porque estamos vivendo esse tempo. E lá na frente vamos entender melhor. O importante é não perdermos o foco e glorificarmos a Deus, porque a igreja somos nós. Glórias a Deus. Ponto primeiro. Cada ponto tem os seus subtópicos e vamos estar discorrendo sobre cada um. Nosso primeiro tópico vai falar da autoria e data, né? 4 subtópicos possuem esse tópico, que vai falar da autoria e data, a assinatura apostólica, uma epístola da prisão, e como a gente já falou aqui, data. O segundo tópico da nossa lição, apenas uma visão panorâmica dos tópicos, vai falar dos destinatários. Também contém 4 subtópicos, que vai tratar sobre a cidade de Éfeso, a religiosidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, a saudação epistolar. E no terceiro e último tópico, irmãos, vamos tratar sobre o propósito da mensagem. Qual o propósito? Qual mensagem? Então, há mensagens profundas da parte do Senhor para nossas vidas, para a igreja do Senhor neste tempo. Então, que venhamos aprender e não esquecer de aplicar em nosso viver diário. Primeiro subtópico, a autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, né? O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo, conforme Atos 13, 21 e Filipenses 3, 5. Já Paulo significa pequeno, e era o seu nome romano, conforme Atos 22, 25. Então aqui o destaque da parte do autor, irmão, é a dupla cidadania do apóstolo, né? Paulo, seu nome romano, e Saulo, seu nome hebraico, ambos com seus significados, conforme o autor da revista destacou muito bem aqui no primeiro subtópico. Segundo subtópico, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. E conforme está escrito aqui em Romanos 11, 13, Paulo destaca que aqui está onde está o seu ministério. Foi para os gentios que ele foi chamado. Então há um propósito dele sempre se apresentar como Paulo, né? Visando o povo gentil. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus, né? Isto é, não escolhido por homens. Assim como Paulo sempre destacou o seu nome romano, agora ele também destaca por quem ele foi chamado. Queria deixar bem claro, irmãos, por quem ele foi chamado, e para quem ele foi chamado. Então veja bem que são detalhes importantíssimos que aprendemos com a vida de Paulo, né? Foi chamado por Deus para uma obra específica. E quando estudamos a biografia do apóstolo Paulo, com certeza é uma inspiração para todos aqueles que amam a palavra do Senhor, ama a obra do Senhor. Impossível, irmãos, ler a biografia de Paulo e não ser impactado pela presença do Senhor. O que Deus pode fazer através de um homem que se coloca na sua presença, irmãos, sem reservas. Isso é muito impactante para nós e, ao mesmo tempo, devemos refletir, porque há lições preciosíssimas para tirar.
da vida dos seus servos, a biografia de cada um deles. Terceiro subtópico, uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, né? Assim como Efésios 3:1 e o preso do Senhor, Efésios 4:1. Está claro, né, onde ele estava, assim como a autoria aonde ele estava, né? O embaixador em cadeias, também conforme Efésios 6:20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então são essas as 4 cartas redigidas na prisão pelo apóstolo Paulo. A data, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região da Mesopotâmia, do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar, conforme registra lá o último capítulo de Atos, né? Por cerca de 2 anos, Atos 28:30, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61, 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador, conforme Efésios 6:21, que destaca o portador da carta. Então temos aqui o primeiro tópico da nossa lição, né, que tratou sobre a autoria e data. Precisamos ler para compreender melhor, porque quando vamos tratar de um texto onde há uma aplicação para nossas vidas, o comentário geralmente, a leitura geralmente é mais breve e a aplicação é mais extensa. Mas quando o comentário é histórico, precisamos nos deter mais na leitura para sermos fiéis ao máximo ao que está escrito, né? Não poderemos jogar palavras ao vento sem sentido, né? Porque quando vamos explicar, de repente podemos perder a linha de raciocínio. Portanto, a leitura é bom para poder de síntese, seguirmos a nossa linha de raciocínio. Partindo para o tópico 2 da nossa aula, onde vamos nos deter um pouco mais, devido à abrangência do assunto. Então aqui vai falar sobre os destinatários. A cidade de Éfeso, ele vai destacar a religiosidade desta cidade, o que operava, né, neste meio idólatra, a igreja de Éfeso e a saudação à epístola. Vamos ver agora a localidade desta igreja, onde Deus envia o seu servo Paulo para pregar o Evangelho. E os resultados, como todos conhecemos, foram maravilhosos, irmãos. Incomodaram as trevas de uma maneira terrível. Portanto, conhecemos através da história da própria igreja, da própria Bíblia, que através do ministério de Paulo, Deus fazia maravilhas. Mas assim como acontecia grandes maravilhas, também aconteciam, irmãos, grandes perseguições. Mas os servos do Senhor não se entregavam, continuavam avante, fazendo a obra do Senhor, cumprindo o chamado com excelência, e o nome do Senhor era sendo glorificado, irmão, através dos passos dele. Veja bem que aqui automaticamente aprendemos várias lições, né? Que nada venha nos fazer parar, desanimar, desistir. Há um Deus todo-poderoso que trabalha por aqueles que nele esperam e confiam. Glórias a Deus por isso. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C.,
tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Atual país da Turquia, era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo ali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde corriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então veja bem aqui nesse primeiro subtópico da magnitude desta cidade. Uma cidade litorânea, uma cidade que existia num ponto estratégico, uma cidade que atraía o mundo da época. Mas assim como existiam muitas riquezas naquela cidade, irmãos, a idolatria, a imoralidade era desenfreada também. E é exatamente neste lugar onde a promiscuidade, a imoralidade, avançando cada vez mais, o Senhor tinha um povo escolhido naquele lugar e envia o seu servo Paulo, assim como outros servos naquele lugar. E a obra do Senhor foi maravilhosa, porque mais uma vez encontramos as trevas perdendo, assim como em vários outros lugares, e o nome do Senhor foi glorificado. Então, uma cidade majestosa, onde atraía o mundo da época, várias belezas culturais, né? O povo da redondeza viajava para aquele lugar para adorar os seus deuses, porque era uma cidade importantíssima para a época. Mas assim como existia muita riqueza, também a idolatria, a imoralidade imperava naquele lugar, irmãos. Então veja bem o que diz o subtópico 2 do nosso tópico 2 aqui, sobre a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Artemis. Artemis é o nome da deusa Diana. A única diferença é que Artemis era na mitologia grega e Diana na mitologia romana. Então, essa deusa da fertilidade, construído em mármore, a economia da cidade dependia dos milhares de turistas, está vendo? Uma cidade turística, que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos dessa deusa de prata, vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então, irmãos, quando Paulo chegou naquele lugar e começou a pregar contra a idolatria, esses fabricantes, um deles, por nome Demétrio, está lá no capítulo 19, né, registrado do 27 ao 29, um desses ourives, chamado Demétrio, começou a se incomodar, não pela religiosidade a Diana, a deusa da época, mas pelo prejuízo que ele e os seus companheiros começaram a ter, porque Paulo começou a pregar contra a idolatria, contra aquela falsa imagem que o povo adorava ali em Éfeso, e os resultados foram maravilhosos, e as trevas começaram a se incomodar e começaram a perseguir os servos do Senhor, mas com certeza o Senhor os guardou, porque o projeto de Deus para a vida de Paulo e tantos outros servos não terminava ali, ia continuar mais um pouco. Então era essa cidade, além de ser uma cidade opulente, importante, magnífica, era, irmãos, em grau superlativo, idólatra, imoral. A imoralidade corria solta nessa cidade. Se você for estudar mais profundo,
a gente vê que era muitas orgias, cultos desta maneira, né? Vários tipos de imoralidade. O tipo de adoração era essa deusa. O autor da revista, o pastor Douglas, ele vai mais fundo no livro. Então, quem quer se aprofundar um pouco mais, precisa comprar o livro, adquirir o livro, que vem para apoiar a nossa revista com mais profundidade, para a gente conhecer um pouco mais sobre o tempo histórico, né, desta época. O ponto 3, o subtópico 3 do nosso tópico 2, sobre destinatário, vai falar sobre a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade de seus arredores e seus arredores durante 3 anos, conforme Atos 20 e 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e introduziu a receber o batismo no Espírito Santo e conduziu. Está registrado em Atos capítulo 19, né, do 5 ao 7. Em seguida evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 anos, 3 meses, conforme Atos 19, 8. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano, conforme Atos 19, 9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Atos 19, 2. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Está registrado em Atos 18, do 24 ao 28. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade, 1 Timóteo 3. E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então, irmãos, o Senhor usou os seus servos poderosamente, porque havia, por mais que a imoralidade era desenfreada naquele lugar, havia um povo escolhido do Senhor, que se o Senhor enviasse 1, 2 ou mais servos para proclamar a sua palavra naquele lugar, ele, por ser onisciente, já via que os resultados seriam maravilhosos como foi. Então veja bem da importância de quando Paulo chegar ali e ver que alguns discípulos não foram batizados com o Espírito Santo, Paulo, vendo o contexto do seu tempo, ele, como era cheio do Espírito Santo, ele automaticamente percebeu, não, para esses irmãos me ajudarem aqui nessa cidade, eles precisam ser cheios do Espírito Santo, porque ainda estão tímidos para fazer a obra do Senhor, principalmente neste lugar tão idólatra, tão imoral. Veja bem da importância, da ênfase que o apóstolo Paulo dá para que sejamos cheios do Espírito Santo, irmãos. Recebemos o Espírito na conversão, o selo da promessa que registrou Paulo aos Efésios. Mas precisamos, irmãos, Paulo também registrou aos Efésios que precisamos da plenitude do Espírito para que o nosso chamado seja efetivado com excelência em nossas vidas. Precisamos, irmãos, ser cheios do Espírito Santo. Houve um tempo, infelizmente, acredito que passou esse tempo, onde até no nosso meio estávamos desprezando os dons espirituais. Mas precisamos voltar a buscar, a acender essa chama pentecostal que nasceu há um tempo atrás. E não podemos deixar apagar, irmãos. Precisamos do Espírito Santo, ser cheio dele, cheio, transbordante, para um viver diário contínuo na presença do Senhor, para entender melhor o nosso chamado, para nos disponibilizar com mais prazer a obra do Senhor, aquilo que Ele tem nos posto em cada um de nós. O Senhor conta com cada um de nós para essa tarefa, irmãos, tão árdua, mas tão prazerosa.
Porque veja bem as circunstâncias que estamos vivendo, mas não olhamos para as circunstâncias, olhamos para um Deus Todo-Poderoso, que nada acontece sem o seu querer e sem o seu saber, que vela por cada um de nós, irmãos, e assim conta também com cada um de nós, para levarmos a sua palavra, o seu evangelho, assim como Paulo levou, para as pessoas que andam a passos largos para o inferno. Pensemos como estamos agindo, irmãos, em relação ao nosso ministério. A saudação epistolar, a saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, santo não significa impecáveis, mas veja bem o que ele diz aqui: separados para representar o reino de Deus, irmãos, para algo específico, objetivo da parte do Senhor. Não fomos chamados para ficar isolados no canto, não, mas para fazer, para cumprir o propósito que o Senhor tem em cada um de nós. Ele conta com nós, Ele tem um propósito em cada vida que um dia se entregou a Ele. Que o Senhor venha nos despertar através desse trimestre, através de cada manhã na escola dominical, falar conosco de uma maneira mais pessoal, mais próxima, para que venhamos despertar, irmãos, principalmente no tempo em que estamos vivendo, né? Prosseguindo aqui, Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, onde a gente deu um destaque lá no começo, né? Uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, isto é, destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então a carta não foi dirigida especificamente só à igreja principal de Éfeso, mas também a todas as igrejas circunvizinhas daquela região. E cremos que assim chegou, e assim o Senhor operou maravilhas através da vida do seu servo, tanto pessoalmente como distante, né? O ministério do apóstolo Paulo é algo profundo para aprendermos e tirarmos lições preciosíssimas para as nossas vidas. Então vamos agora ao nosso terceiro tópico, irmãos, o propósito da mensagem, né? Já tratamos sobre a data. Hoje é uma visão panorâmica a primeira lição que estaremos estudando com mais profundidade nas próximas aulas, nos detendo aos detalhes, né, nas próximas aulas. Existem 3 lições maravilhosas para aprendermos aqui, que não venhamos perder nenhuma delas, na carta aos Efésios, né? Hoje é uma visão panorâmica da primeira aula. Estamos tratando da data, né, do autor da carta, seus destinatários, né, e também qual o propósito, sempre destacando de maneira panorâmica, não podemos nos deter, uma visão geral da carta, porque assim nos próximos domingos vamos estar estudando de maneira mais pormenorizada, né, nos detendo nos detalhes e assim tirando lições preciosíssimas para o nosso viver diário. Então, veja bem os propósitos, lá no ponto 3, propósito da mensagem, primeiro subtópico, propósito, né? Aparentemente, o comentador diz aqui, comentarista, aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico, isto é, do mundo grego, né? E praticavam religiões
de mistérios e magia. Era o que acontecia muito em Éfeso, né? Mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra aqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Veja bem que ele registra aqui em Efésios, capítulo 1, do versículo 20 ao 22. Outro propósito. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeira. Mais uma vez, salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. E Paulo mais uma vez destaca aqui, Efésios, no capítulo 2, os versículos do 1 ao 10 aqui, onde ele destaca, o que ele destaca aqui? O que éramos e o que somos, né? Precisamos deixar de ser. Diz assim no capítulo 2 de Efésios, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Andávamos mortos espiritualmente, escravos tanto do nosso inimigo como de nós mesmos, da nossa natureza humana e assim também como do mundo, escravos dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha só o que Deus fez agora. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nosso delito, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não há mérito, irmão. Pela graça somos salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A posição que estamos agora em Cristo, lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Tudo por Ele, para Ele, irmãos, e nele. Ele nos chamou, Ele nos salvou. É nele que conseguimos fazer alguma coisa de bom. De nós mesmos não temos nada, irmãos. Portanto, merece todo o nosso louvor, o nosso Salvador e Senhor. Todo o nosso louvor, todo o nosso esforço. Veja bem que vamos aprender aqui na carta aos Efésios que, irmãos, existem privilégios? Sim, com certeza. Estamos nas regiões celestiais. Mas não vamos esquecer dos nossos deveres. Do capítulo 1, estamos tratando de uma maneira panorâmica a carta aos Efésios. Aí se você for ver bem lá do capítulo 1 ao 3, a carta fala especificamente dos privilégios redimidos. E do capítulo 4 ao 6, vai falar das suas responsabilidades. Como devemos nos posicionar. Então isso nos chama a atenção para estudar a carta em nossos lares, junto com a nossa família, e aprendermos, e à medida que aprender, o nosso devocional diário, né? À medida que aprender, praticar em nossa vida cotidiana, para que assim, irmãos, o nome do Senhor seja glorificado em nós,
estejamos preparados para a sua volta, por onde passarmos. Vamos honrar o nosso chamado, meus irmãos. Estamos seguindo aqui o propósito. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios, né? Cristãos enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos, conforme Efésios capítulo 2, do 11 ao 18, onde vai prosseguir a lição. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. E para concluirmos este subtópico 1 do tópico 3, no propósito da mensagem, antes de ir para o subtópico 2, a mensagem, existe uma mensagem muito importante aqui da parte do apóstolo Paulo, falando em propósito, quando a sua preocupação com a igreja, o autor não coloca aqui na revista, mas coloca no livro. Olhem as palavras de Paulo. Se você estiver com a sua Bíblia na sua casa, nos acompanhe. As palavras de Paulo referente aos cuidados que ele tinha com a igreja do Senhor. Ele estava para partir daquela cidade. E assim ele escreve aos anciãos de Éfeso um alerta que serviu para eles e serve para nós. Veja bem, falando de propósito da carta. Atos, no capítulo 20, a partir do versículo 28, Paulo diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Veja bem, viria de fora os lobos vorazes, mas também ia sair do meio deles. E Paulo alerta aos irmãos de Éfeso para se cuidar. Continua a leitura no versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de ademoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar, e da herança entre todos os que estão santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Olha o alerta último para os irmãos de Éfeso. Como é importante assim também para os nossos dias, irmãos. Como tem se levantado falsos profetas, né? Lobos vorazes, lobos devoradores, que viriam de fora, mas também que sairiam de dentro de nós mesmos. Um alerta, principalmente, irmãos, para o nosso tempo. A vigilância. O Senhor está muito breve, né, de nos tirar desta terra. Portanto, vigiemos. Pedimos urgentemente ao Senhor, peçamos o dom de discernimento, o mais urgente, além de todos os demais. Mas o dom que mais necessitamos hoje é o dom de discernimento, irmãos. Os falsos têm se multiplicado, infelizmente. Portanto, a vigilância é constante, é contínua. E para concluir a mensagem,
A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a doação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Judeus e gentios, um só povo. Um só povo. Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. E quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Veja bem que interessante como ele termina aqui, irmãos, este tópico, esse terceiro tópico. Então há privilégios, como vamos aprender nos primeiros 3 capítulos, da parte do Senhor para os redimidos. Mas não podemos esquecer que esses privilegiados também têm responsabilidades, irmãos. E essas responsabilidades precisamos cada dia mais cuidar, para que não venhamos perder o foco principal de cada responsabilidade que temos diante do nosso Senhor. É para Ele que vamos dar conta, Se a sua volta, irmãos, for ainda hoje, o que temos em nossas mãos para lhe apresentar? Vamos aprender, vamos viver, irmãos, esse Evangelho. Que esse Evangelho que cremos que fomos salvos por Ele não venha a ser só teórico em nossas vidas. Porque na maioria das vezes, se a gente for ver bem, estamos falando muito em amor, mas estamos vivendo pouco esse amor, irmãos. Então vamos viver o Evangelho na prática, Viver o Evangelho na prática, e assim ver o nome do Senhor sendo glorificado em nossas vidas, no nosso ministério, no nosso trabalho, lá no nosso lar, juntamente com a nossa família, esposas e filhos, Então, que nesse trimestre, nesse segundo trimestre, venhamos tirar lições preciosíssimas para nossas vidas, mas não venhamos esquecer, irmãos, da prática. Como destaquei aqui no começo, é muito importante a aplicação pessoal, senão o aluno sai da classe com muita informação e pouca formação. Então vamos estudar sim, nos aprofundar. Senhores professores da escola dominical, deixo um alerta, um aviso para nós, professores da escola dominical. Não temos desculpa. A igreja, a noiva do Senhor, merece o melhor. Então há muitos subsídios, irmãos, para apresentar o melhor para a igreja do Senhor. Há muitos subsídios referente ao que vamos estudar, o que já estudamos, O pastor Elianai Cabral escreveu sobre Efésios no ano de 1999, irmão Sérgio, veja bem, e está aí para usarmos como subsídio, tanto a revista da escola dominical como o seu livro. Temos aqui a revista da escola dominical desse trimestre, o livro de apoio, tantas bíblias de estudo, comentários excelentíssimos e dicionários. Então vamos nos preparar para apresentar o melhor para a noiva, apresentar alimento puro, irmão, alimento puríssimo para a noiva de Cristo, que não vamos apresentar nada requentado, nada falsificado para a noiva de Cristo, porque
O noivo está às portas e é para eles que vamos ter que dar conta o que estamos fazendo, o que estamos pensando em fazer. Então a nossa parte é servir ao Senhor e servir com excelência, que é possível, irmãos, é possível. Então eu quero ler a conclusão da nossa lição de hoje para estar orando juntamente com os irmãos. A conclusão diz assim da nossa aula de hoje: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Você veja bem aqui, privilégio e responsabilidade. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalha contra as forças das trevas, a batalhar contra as forças das trevas. Então, há um compêndio teológico aqui que estaremos estudando nesse trimestre, irmão, muito profundo. Vai tratar, vai nos ensinar, nos posicionar, nos melhorar em todas as áreas: marido, esposa, família, servos, filhos, posicionamento, como andar. Como lemos aqui em Efésios 2:6, né? A carta vai nos ensinar como andar em boas obras, andar em humildade, andar como os filhos da luz, andar prudentemente. Tudo está aqui em Efésios, vamos aprender nesta aula, crendo sim que esse tempo que estamos vivendo logo passa. No horizonte já podemos ver pela fé, irmãos, o Senhor nos despertando, um grande avivamento vindo sobre nossas vidas. Não se desespere, há um Deus todo-poderoso que eu e você crê, que não perdeu o controle. Ele tem propósito nesse tempo, tem objetivos para a sua igreja. Então, no horizonte pela fé, já vemos um maior amor pela sua presença da sua igreja, pela sua palavra, pela sua casa, pela nossa comunhão com o outro. Maior amor, irmãos, para o nosso chamado, para cumprir o nosso chamado, os nossos afazeres em relação ao reino de Deus. O pastor, o seu Maio, já deixou claro aqui outras vezes que Deus tem nos ensinado lições preciosíssimas diante desse tempo que estamos vivendo, e uma delas só vamos descobrir quando voltarmos tudo ao normal. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, no seu lar, na sua família. Vamos estar orando e já passando para o diácono, irmão Célio, fazer as considerações finais. Maravilhoso Deus e eterno Pai, na sua presença, Senhor, estamos ministrando a sua palavra, a primeira lição do segundo trimestre de 2020, Senhor. Cremos que lições preciosíssimas vamos aprender e aplicar para melhor te servir, para melhor te glorificar, Senhor Deus, através desse trimestre, dessas 3 lições preciosíssimas que o Senhor preparou através do seu servo, o pastor Douglas. Continua, Senhor Deus, Douglas, continua abençoando a sua igreja de uma maneira toda especial, Senhor. Esse tempo que estamos vivendo, que venhamos aprender, tirar lições preciosíssimas, sabendo que é sinais da sua volta, porque o Senhor Jesus deixou escrito que essas pestes se multiplicariam nos tempos finais. Mas sabemos, Senhor, que é um Deus todo-poderoso que está nos guardando, nos ensinando, nos moldando, nos preparando. Cremos no grande avivamento, quando tudo voltar ao normal, que vamos valorizar mais a sua casa, a sua presença, a sua palavra, os nossos irmãos como famílias em Cristo, Senhor. Vamos valorizar mais o que tem que ser valorizado e colocar as coisas que devem ser secundárias em segundo plano, Senhor meu Deus. Ajuda-nos nesta caminhada, nesse tempo, Senhor meu Deus. Este propósito que está sendo feito neste dia, Senhor meu Deus, jejum e oração pela nossa pátria, Senhor meu Deus, para que o Senhor venha dar um fim nesse vírus terrível que tem assolado as nações, Senhor meu Deus. Nos ensina a nos posicionar, a proclamar a esperança que vive em nós e não morreu, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
a proclamarmos a nossa esperança para aqueles que estão desesperados, Senhor meu Deus, levar paz, graça e proteção e segurança para aqueles que se encontram perdidos, desesperados durante o tempo em que vivemos, Senhor meu Deus. Nos abençoa, nos desperte, Senhor meu Deus, para que não venhamos deixar de ser igreja nesses tempos que estamos presos, Senhor meu Deus, entre aspas, em nossos lares, para que venhamos continuar lá em casa, orando, falando do Teu amor, continuando com o nosso culto diário, Senhor meu Deus, doméstico, Senhor meu Deus, ensinando a Sua palavra aos nossos filhos, Senhor meu Deus, orando com os nossos familiares, Senhor meu Deus, atraindo almas para o Seu reino. Os nossos vizinhos venham ouvir, Senhor meu Deus, que há algo diferente em nós, e venha se sentir, Senhor meu Deus, impulsionado pela Sua palavra. O Teu Espírito tenha total liberdade de operar, de fazer através das nossas vidas, e toda a glória, todo louvor, toda reverência seja, Senhor, eternamente para Ti. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos sério com as considerações finais. Glória a Deus, né, amados? Mais um dia, no qual Deus estava em tua casa aprendendo um pouco mais da tua palavra, né? Se Deus vai buscar a tua igreja, domingo próximo estaremos aqui na nossa segunda lição, nosso segundo trimestre, e o nome de Deus, Senhor, será glorificado, né? Quero louvar a Deus pelo nosso professor, Diácono Irmão Daniel, o nosso professor das escolas dos irmãos também aqui, né? E Deus continua abençoando a vida do nosso pastor, a vida da toda a nossa igreja, todo o nosso corpo de obreiro, né? E logo mais às 9 horas vamos ter um grande culto aqui online também. Você que pode, nos acompanhe do teu lar, em nome de Jesus. Muito obrigado por mais esse dia, e vamos nos despedir nesse momento. Deus nos abençoe. Pai, nos dê uma semana, Senhor, de vitória, uma semana de bênção, um dia abençoado em Tua presença, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, por tudo que Você tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado por Teus filhos, Pai, que nesse momento nos acompanharam no Teu lar, Senhor, essa lição abençoada, Senhor amado, nesse primeiro dia, Pai querido, no dia 5, Pai. Pai, nos abençoa, Pai, derrama a Tua glória e Teu poder sobre nossas vidas. Nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.